Numa cidade onde o céu parecia sempre coberto de nuvens cinzentas, como um manto de chumbo que pesava no horizonte, um jovem chamado Elian vivia uma existência solitária, quase invisível. A própria cidade parecia ter se esquecido, atolada em séculos de poeira e tristeza, um lugar onde os sonhos desaparecem antes mesmo de terem a chance de florescer. As ruas eram estreitas, como se os edifícios, demasiado próximos uns dos outros, tentassem sufocar com o peso do tempo. Os paralelepípedos, desgastados e ásperos, devolviam os sons de passos com uma ressonância vazia, como um eco do passado. Elian tinha apenas 28 anos, mas já parecia marcado pelo peso de uma vida muito mais longa. Não conhecera outros horizontes senão os desta cidade que parecia congelada no mármore da indiferença. Nascido numa família modesta, crescerá entre as paredes úmidas e os telhados recortados da cidade velha, onde o ar era sempre um pouco mais pesado e onde a luz do sol, tímida e bruxuleante, parecia hesitar antes de atingir o chão. No interior das casas, muitas vezes escuras, o ar estava saturado do cheiro da terra úmida e da comida simples, uma mistura de pão duro e legumes cozidos, como se os próprios habitantes tivessem deixado de ter esperança num futuro melhor. Elian era um sonhador, mas seus sonhos também eram raros num mundo que não favorecia a imaginação. Ao contrário dos seus camaradas de bairro, que, cansados de procurar saídas, já tinham decidido seu futuro, ele nutria ambições grandiosas. Os seus pensamentos fugiram para lugares que nunca tinha visto, horizontes luminosos, mundos onde a liberdade não era um luxo reservado aos outros. Mas no seu mundo, ele não passava de mais um jovem nascido na pobreza, e a pobreza, segundo tudo que ouvia à sua volta, não deixava espaço para esperança. A pobreza era uma condição, uma inevitabilidade, um peso que ele carregaria para sempre. Todos os dias, ao sair de casa, a realidade lembrava-lhe os seus limites, as suas origens, o seu estatuto. Os olhares dos transeuntes, os murmúrios das crianças na rua, as palavras daqueles que se achavam mais altos, tudo lhe dizia que o seu sonho de superar esta vida de miséria era uma ilusão. No entanto, Elian continuou a sonhar, por vezes freneticamente, por vezes com uma nostalgia incômoda, mas sempre com a esperança secreta de que houvesse, em algum lugar, uma saída desta existência. Ele queria ir embora. Queria ver, compreender, sentir algo diferente da rotina pesada que parecia aprisionar todos ao seu redor. Numa manhã de inverno, esse sonho de fuga colidiu subitamente com a realidade do vento gelado que soprava contra os muros de pedra da cidade. O vento uivava como uma fera furiosa, trazendo a promessa de um frio intenso. Os poucos transeuntes corriam pelas ruas desertas, embrulhados em seus casacos surrados. Elian, como todas as manhãs, foi ao mercado procurar um pouco de trabalho. Cada passo que dava parecia pesado, como se o próprio ar tentasse segurá-lo, impedi-lo de escapar, de mudar. Muitas vezes parava em frente às barracas, respirando profundamente os cheiros do mercado, o pão quente, os temperos, a carne recém-cortada. As vozes dos mercadores misturavam-se, levadas pelo barulho da cidade, mas nada parecia tocar-lhe a alma. Ele vagou em busca de emprego, um pouco de esperança, uma chance de escapar desse ciclo interminável. Mas naquela manhã algo inesperado chamou sua atenção. Ao passar pela antiga livraria da esquina, uma porta, tão comum que ele nunca havia notado antes, abriu-se num canto escuro da rua. Era uma porta de madeira, velha e desgastada, escondida por colunas em ruínas e cortinas rasgadas. A maioria dos habitantes da cidade havia se esquecido disso e ninguém parecia prestar atenção nisso. Porém, desta vez, uma luz estranha escapou dele, como um brilho dourado que perfurou a escuridão do inverno. Surpreso, Elian parou, curioso. Algo sob essa luz o atraiu irresistivelmente. Ele se aproximou, quase sem querer, com os olhos fixos na porta que parecia sussurrar para que ele se aventurasse a entrar. Ele hesitou por um momento, perguntando-se se seria sensato entrar num lugar tão estranho e desconhecido, mas uma força interior, que ele não conseguia identificar, o empurrou para cruzar esse limiar. Ao entrar, encontrou-se num espaço completamente diferente, como um mundo à parte. A livraria parecia uma dimensão congelada no tempo, um lugar fora da realidade. O ar estava mais denso, quase sagrado, e uma luz fraca banhava todos os cantos da sala, revelando prateleiras cheias de livros com capa dourada, alguns antigos, outros aparentemente sem idade. As paredes eram forradas com papel velho e o cheiro de couro e poeira enchia o ar. Cada livro parecia sussurrar uma história,
e Elian sentiu que este lugar guardava segredos que escapavam aos meros mortais. No fundo da sala, perto de uma mesa cheia de pergaminhos e penas, estava uma senhora idosa, vestida de preto, com um olhar penetrante. Seus olhos eram de um azul gelado, quase sobrenatural, e seu rosto, marcado pelos anos, parecia trazer vestígios de múltiplas vidas. Ela o observava com uma intensidade que lhe dava a impressão de que ela sabia tudo sobre ele, até mesmo que ele não sabia sobre si mesmo. Você está procurando alguma coisa, meu jovem? Ela perguntou com uma voz suave, mas tão penetrante que Elian imediatamente se sentiu desarmado, como se seus pensamentos mais íntimos estivessem sendo lidos em voz alta. Ele ficou sem palavras por um momento, surpresa e preocupação paralisando. Ele não sabia o que responder, pois nunca imaginou que uma simples livraria pudesse abrigar tal aura. Eu estou procurando emprego, ele finalmente disse, agarrando-se a uma resposta banal porque não sabia como expressar o que realmente o incomodava. A velha deu-lhe um sorriso misterioso, como se soubesse a resposta antes mesmo que ele a dissesse. Não há trabalho aqui, garoto. Há respostas. Elian ficou ali, neste mundo estranho, como uma criança perdida num sonho. As ruas da Cidade das Sombras se estendiam diante dele, sinuosas e intermináveis, como se cada curva escondesse uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. O ar parecia mais pesado ali, como se cada respiração carregasse lembranças de outras vidas, de outras existências que ele nunca havia vivenciado, mas que ainda assim percebia de uma forma estranha e familiar. Virou-se lentamente, observando os edifícios de mármore e ouro, cujas superfícies polidas refletiam a luz de uma forma quase irreal. Os detalhes eram perfeitos, perfeitos demais. Cada esquina, cada janela, parecia bonita demais para ser real. Mas o que mais o perturbou foi a sensação de déjà vu. Ele sentiu como se tivesse visto esta cidade, estas ruas, em algum lugar. Em seus sonhos, talvez. Ou em seus arrependimentos. Veja, Elian, disse Alteia, como se tivesse lido seus pensamentos, tudo aqui é um reflexo de você. Elian virou-se para ela, sua mente girando sob o peso das palavras de Alteia. Ele sempre sentiu que estava destinado a algo maior do que sua vida nesta cidade sombria. Ele ansiava por escapar, por se libertar do seu passado e das suas origens. Mas aqui, neste mundo estranho, ele se sentia um estranho, sem pontos de referência, sem direção. Cada faceta da Cidade das Sombras parecia chamá-lo, como um labirinto sem fim, onde cada escolha, cada caminho, o levava a outra versão de si mesmo. Mas como posso saber qual é a escolha certa? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro, perdida na vasta extensão da cidade. Como posso saber do que devo fugir, o que devo enfrentar? Alteia sorriu, um sorriso que parecia carregado por séculos de sabedoria e segredos ocultos. Isso é exatamente o que você deve descobrir, Elian. As escolhas não são feitas para serem fáceis. Elas existem para mostrar quem você realmente é. E às vezes, a verdade que você busca não é aquilo em que você acredita. Ela acenou com a mão e uma névoa fina subiu, envolvendo as ruas e os edifícios numa espécie de véu. As sombras, que até então permaneciam discretas, começaram a se mover, tomando forma humana e depois desaparecendo no ar, como memórias efêmeras. Elian entendeu que cada forma, cada silhueta era um reflexo dos seus medos, dos seus arrependimentos, das vidas que poderia ter levado, mas não levou. Esta cidade, disse Alteia, é a personificação de seus sonhos não realizados, de seus fracassos e de suas esperanças frustradas. As sombras que você vê são seus próprios demônios interiores. O vento aumentou, soprando ao seu redor, e Elian fechou os olhos, tentando entender. Mas não houve resposta imediata. A Cidade das Sombras era muito mais do que ele imaginava. Não era apenas um lugar físico. Era um espaço mental, um lugar onde ele teve que enfrentar as suas dúvidas e medos mais profundos. Lá, ele foi confrontado com a imagem do que poderia ter se tornado se tivesse tomado outras decisões, se tivesse ousado sonhar maior, ou se não tivesse aceitado os limites que a vida lhe impôs. Se você quiser seguir em frente, continuou Alteia, você deve olhar essas sombras de frente. Aceitar que seus sonhos inacabados são parte de você. Mas, para fazer isso, você deve entender o que mais teme. Caminharam em silêncio, absortos na misteriosa grandeza da Cidade das Sombras. Os becos pelos quais passaram eram silenciosos, quase irreais,
como se o mundo ao seu redor estivesse flutuando em uma bolha temporal suspensa. Os edifícios, altos e majestosos, pareciam congelados no momento eterno. O chão sob seus pés era pavimentado com pedras lisas e frias, imbuídas de uma energia antiga, quase palpável. As figuras borradas que vagavam ao redor deles pareciam viver suas vidas num espaço paralelo, longe demais para serem tocados, mas perto o suficiente para recordar as vidas que ele próprio poderia ter levado. A cada esquina, Elian sentia um puxão por dentro, uma dor surda, como se cada passo o aproximasse de uma versão de si mesmo que havia deixado para trás. Ele podia ver os reflexos de opções que nunca havia considerado, de sonhos que nunca ousara realizar, e ainda assim cada imagem era borrada, vaga, como um perfume efêmero que não se consegue captar. Era um mundo onde as decisões, grandes e pequenas, pareciam flutuar no ar, congeladas, à espera de serem tomadas. Mas toda vez que ele estendia a mão para agarrá-los, eles escapavam. Alteia caminhava ao lado dele, com um olhar intenso, como se seguisse o fio invisível que o ligava a esta estranha cidade. Cada gesto, cada movimento que ela fazia parecia guiado por uma sabedoria profunda, como se ela já tivesse trilhado esse caminho 1000 vezes. Estava claro que ela sabia exatamente o que estava mostrando a ele, mas Elian tinha dificuldade em entender o propósito de tudo isso. Por que estas vidas inacabadas, estas reflexões do que poderia ter sido? Por que esse espelho? Finalmente chegaram diante de um espelho gigantesco, emoldurado em ouro. A luz, que parecia muito brilhante em outros lugares, concentrou-se aqui, como se fosse atraída pelo objeto. Ao redor deles, a névoa se dissipou e tudo o que restou foi esse imponente espelho, quase místico, como uma porta para o desconhecido. A luz brilhou de uma forma estranha, atraindo Elian, mas ele também se sentiu paralisado por um medo irracional. Alteia se voltou para ele com um olhar penetrante. Este é o seu reflexo, Elian, ela disse suavemente, sua voz ecoando no pesado silêncio que pairava sobre a cidade. É você, mas não completamente. O que está diante de você é o que você poderia ter sido se tivesse escolhido diferente. Se você tivesse ousado. As palavras de Alteia vibraram em sua mente. Ele sabia que estava diante de uma versão de si mesmo que nunca conhecera, uma versão que talvez sempre desejasse, mas nunca perseguira. Ele se aproximou do espelho, sua mão tremendo ligeiramente enquanto dava um passo à frente. O rosto refletido era ele, mas ao mesmo tempo havia algo fundamentalmente diferente. Neste espelho, ele se viu mais forte, mais confiante, como um homem que tomou decisões ousadas. Seus olhos brilhavam com uma nova luz, e seu rosto, geralmente marcado por dúvidas silenciosas, estava agora sereno, cheio da certeza de ter ocupado seu lugar no mundo. Ele parecia um homem que seguiu seus sonhos, sem medo, sem hesitação. Mas ao olhar para si mesmo, uma dor profunda surgiu dentro dele. Esta imagem, por mais bela e atraente que fosse, era apenas uma ilusão. Um sonho que ele não ousou realizar. Uma fantasia que ele enterrou sob camadas de medos e dúvidas. Ele sabia no fundo que esta versão de si mesmo só poderia existir num mundo paralelo, um mundo de escolhas não feitas, de caminhos deixados para trás. Eu não posso ser essa pessoa, ele sussurrou, com a garganta apertada. Eu não sou ele. Nunca fui. Alteia olhou para ele em silêncio, os olhos cheios de compreensão. Não, Elian. Mas você pode se tornar essa pessoa. Você sempre teve o poder de escolher, de mudar, de se tornar quem você vê neste espelho. Mas para fazer isso, você deve primeiro aceitar a verdade do que você se tornou. Aceite seus erros, seus medos, tudo o que tem te impedido. As palavras de Alteia atingiram Elian como um raio. Ele se sentiu preso entre o peso do seu passado e a possibilidade de um futuro que nunca ousou imaginar. Ele sempre teve a capacidade de se reinventar, de seguir seu coração, mas ignorou isso, paralisado pelo medo do fracasso e pelo peso de seus arrependimentos. Ele deixou as oportunidades escaparem, acreditando que não eram para ele. Mas hoje, diante desse espelho, ele entendeu que não tinha mais tempo a perder. O único fracasso real seria continuar fugindo, continuar olhando a vida através dos olhos da inação. Então, o que devo fazer? Ele perguntou, suas palavras carregadas com a determinação que ele nunca havia sentido antes. Alteia olhou para ele por um momento, depois respondeu com calma, mas com força inegável. Enfrente suas sombras, Elian. Aceite-as. Olhe-as de frente.
E então, escolha transformá-las. Todo medo, todo arrependimento, toda hesitação que você carrega dentro de você pode se tornar uma força. Mas primeiro, você deve admitir isso, e escolher não fugir mais. Elian fechou os olhos, inspirando profundamente, sentindo o peso das palavras dela afundar nele. Ele lentamente virou a cabeça em direção ao espelho uma última vez. Seus olhos se abriram e, quando se olhou novamente, já não era o mesmo homem. Ele não era mais aquele que sempre duvidou de si mesmo. Não era mais ele quem deixava o medo guiar suas escolhas. Naquele momento, ele se sentiu livre da prisão invisível que construiu para si mesmo. Ele não era mais um sonhador perdido nas sombras. Ele era um homem pronto a escolher o seu próprio caminho, a reinventar-se, a assumir o comando do seu destino. A cidade das sombras, com suas ruas sinuosas e silhuetas borradas, dissipou-se gradualmente ao seu redor. As luzes se apagaram lentamente e ele sentiu um calor suave invadir seu ser. Antes que pudesse compreender o significado completo, ele se viu de volta à livraria, com o cheiro de papel velho flutuando ao seu redor. O livro ainda estava em suas mãos e Alteia estava diante dele, com o olhar cheio de sabedoria e satisfação. Você fez sua escolha, disse ela, num tom calmo, quase solene. O caminho não será fácil, mas é seu. E agora você sabe que tem o poder de escolher, de ir aonde quiser. Elian sorriu pela primeira vez na vida. Este sorriso não era o de um homem perdido, mas o de um homem que encontrou o seu caminho. Ele não era mais um espectador de sua própria vida. Ele era quem iria moldá-la, transformá-la. Pela primeira vez, ele entendeu que as verdades mais profundas não estão nos livros, mas nas escolhas que faz a cada momento.